Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Hiromaru especial Copa da Ásia, contando toda a trajetória da seleção japonesa no campeonato mais importante do continente. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Acordando cedo em pleno domingo. Só o Japãozinho mesmo pra fazer nós levantar 8 horas da manhã no domingão, né? Que coisa, rapaz. Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Enfim, começou a Copa da Ásia, enfim, aconteceu a estreia do Japão, e estreia de Japão é sempre jogo pra cardíaco, já dizia Galvão Bueno. E como você diz, né, apenas o Japão para fazer a gente acordar em um domingão cedo, apesar que essa Copa da Ásia, durante vários jogos que vai ter, nesses horários das 8h30 da manhã, pelo menos na primeira fase, a gente vai acordar bastante jogo aí, bastante dia cedo para poder ver jogo. Pelo menos dia de semana, né? Mas domingão... Domingo é dose. Maravilha, Thiagão. Como você mesmo disse, né? A estreia não foi das melhores. Pra variar, aquela estreia aos trancos e barrancos, preguiçosa, né, Thiagão? Mas também a gente tem pelo menos aquela desculpa de que o time não tava 100% apto pra estreia, né? Muitas lesões, muita coisa pode se encaminhar aí, pode caminhar até o final do campeonato, né? E deu no que deu aí o time. Quem entrou em campo, Thiagão, pelo Japão foi o John Suzuki, né? Sugawara, Itakura, Taniguchi, Hiroki Ito, Wataru Endo, Morita, Junei Ito, Minamino, Eito Nakamura e Hosoya. Como vocês podem ver aí, principalmente na parte ofensiva, muito diferente do Japão, né, Thiagão? Justamente por essas lesões de jogadores, e na parte mais ofensiva do time, o pessoal ali principal acabou fazendo falta. Entraram na etapa final o Edinha, né? O Dono, Maikuma, o Cubinho e o Sano, né? Parecia que tava tudo bem, né? Começo de jogo, o Japão dominando até 10 minutos do primeiro tempo. A equipe do Vietnã não tinha nem 20% de posse de bola, né? Minami, 11 minutos, fazendo seu primeiro golzinho. Eis que, do nada, em uma bola despretensiosa, um escanteio maluco, o Nguyen Dimbak vai lá, empata o jogo. Aliás, que eu até comentei ali com o pessoal ali no WhatsApp. O gol foi muito parecido com aquele gol maluco que o Alderweireld fez pela Bélgica na Copa do Mundo lá do Japão em 2018. A bola pretensiosa entrou, empatou, e depois em outro contra-ataque o Phai Tuan Hai vai lá e vira o jogo pro Vietnã. Eu pensei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vivendo esse pesadelo, né? Mas aí no fim do primeiro tempo, o Keito Nakamura, num balaço, né, conseguiu ali fazer o gol de paz. Aliás, teve o segundo gol do Minami, né, Thiago? O Minami não fez aí o segundo gol aos 45, também num chute muito bonito. E nos acréscimos do primeiro tempo, ainda a virada do Keito Nakamura, né, dando um balaço ali no cantinho do goleiro. Mas foi um primeiro tempo muito ruim da seleção japonesa. Você viu o Japão muito preguiçoso, não conseguindo fazer cumprir aí a sua parte ofensiva, não conseguindo toque de bola pelas laterais, né? Tentando furar ali a defesa vietnamita. Junei Ito muito apagado o jogo inteiro, não fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo não conseguiu fazer muita coisa também. O Keito Nakamura, apesar de ter feito aí um gol do primeiro tempo, também não estava muito bem, né? Antes do chute, antes do seu golzinho. Hosoya, nem ouvi falar o nome dele no primeiro tempo, né? Tanto que o maior destaque do Japão ofensivamente foi o Minami, né? Marcando seus golzinhos, tendo presença constante ali na parte ofensiva, mas o Japão não conseguia desenvolver um bom futebol, porque a retranca do Vietnã simplesmente conseguiu segurar e afobar e cozinhar o Japão até o fim do primeiro tempo, praticamente, né, Tiagão? Teve ali o Vietnã, no começo até os 12 minutos ele não conseguia fazer muita coisa, mas depois o time se espertou e conseguiu segurar o Japão, né? Foi um primeiro tempo bem complicado da seleção.
Eu acho que o primeiro tempo, obviamente ele foi o melhor tempo da partida inteira. O segundo tempo ele cai muito de qualidade de produção. As duas equipes trabalharam bastante o primeiro tempo. E durante todo esses primeiros 45 mais 6 minutos de acréscimo que acabou tendo o primeiro tempo, até por causa desse acréscimo o Japão ainda conseguiu chegar no terceiro gol ali com o golaço do Nakamura. Mas eu pensei, poxa, no segundo tempo vai ser um pouco difícil, né? Tanto o Japão quanto principalmente a seleção do Vietnã aí. Manter esse ímpeto, né? Porque o primeiro tempo foi muito pegado, né? Foi muito rápido. Um jogo de poucas faltas até, que eu achei impressionante para um jogo desse tamanho, né? Para a seleção, né, do Vietnã. Exatamente. Então foi um jogo muito leal, muito rápido, muito justo. E eu achei muito interessante. É claro que eu até tenho muitas ressalvas sobre esse primeiro tempo, que eu acho que é o tempo que a gente mais vai falar muita coisa, né? O segundo tempo foi muito mais jogo de cara do Japão mesmo, né, quando tá ganhando, mas o Minamino, né, jogando muito bem, as duas equipes jogando, você até falou que o Japão, né, um pouco modificado, né, principalmente na parte ofensiva, com o Kubo sendo um pouco deixado pro segundo tempo, a gente já sabia que seria impossível contar com o Mitoma nesse primeiro jogo. Na verdade, eu imagino que o Mitoma não vai realmente jogar em nenhum jogo da primeira fase, né, vai apenas vir numa possível oitava ou até quarta de final, quanto mais o Mitoma puder ser poupado, melhor. Mas eu imaginei que o Japão viria com uma outra formação, viu, Elias? Eu imaginava que o Daisen começaria jogando essa partida, sabe? Pensei que, sei lá, se não for o Daisen, vai começar logo com o Ueda. Se não for o Ueda, vai improvisar talvez um Asano como centroavante, apesar que a gente sabe que o Asano não é exatamente um centroavante, mas ele joga também nessa posição. E aí veio com o Hosoya. Isso já me mostra uma coisa. O Moriyasu em nenhum momento trouxe o Daisen para meio que tentar dar minutos a mais daquilo que ele já dá pro Daisen Maeda, né? Então o Daisen Maeda realmente, dentro desse trabalho do Moriyasu, ele é a segunda ou até a terceira opção para o ataque. Então isso ficou bem claro para mim, pelo menos na minha opinião, já que ele escalou o Hosoya, que realmente fez um jogo muito apagado, depois acabou sendo substituído, não foi o jogo que se imaginava que o Hosoya, que tem uma qualidade, mas ainda falta muito para ser lapidado. Enfim, jogador que fez uma excelente temporada 2023, tem tudo para até ser logo vendido pelo Casio Reysol, para talvez jogar na Bélgica, tem conversas que talvez tem times alemães atrás do jogador, enfim, logo o Hosoya vai acabar sendo mais um jogador japonês a ir para os gramados europeus. Mas a grande verdade é que o próprio Vietnã também estava com a equipe também um pouco modificada, né? Então, pior para o Japão, ficou mais feio para o Japão, porque era uma seleção muito maior, né? Incrivelmente muito maior. O Vietnã é um trabalho que vem sendo conduzido nos últimos anos muito bem. O trabalho do Truci é excelente. O Truci, se não me engano, até passou também pela seleção um pouco de base do país, vem trabalhando em vários aspectos nesse sentido. Mas o Vietnã não é mais nenhum pato morto, né, dentro do futebol asiático, né? Lembrando que até na última Copa da Ásia ficou em 8º lugar, né? Foi cair pro Japão, né, nas quartas de finais, né, na Copa da Ásia 2019, e eu fui até rever uns pedaços do jogo. Naquela partida o Japão ganhou de 1-0. Então, assim, o Japão não destruiu também o Vietnã nesse sentido, muito mesmo na última Copa da Ásia. Se não me engano, foi até um gol de pênalti do Doan, né, naquela Copa da Ásia ali, que deu a classificação para o Japão chegar na semifinal, que depois jogaria muito bem, ganharia o Iraque, chegou na final. A gente sabe toda a história lá contra o Catar. Contra o Catar, a gente falou bastante sobre esse jogo quando a gente fez ali a nossa análise da Copa da Ásia, que a gente colocou no YouTube nesses últimos dias. Mas fora isso, o primeiro tempo foi bem interessante, né, principalmente pela parte física do Japão. Gostei do jogo do Minamino. Acho que ele fez ele como um substituto, né, talvez ele para a posição do Kubo. Ele jogou muito bem, mostrou demais que ele tem possibilidade sim de ser titular durante a Copa da Ásia. Pelo menos esse primeiro jogo mostrou muito dessa qualidade. Eu ainda acho que com o Minamino jogando bem, o Minamino é o próprio jogador, é o próprio que mais se ganha com isso, porque é um jogador que durante muitas convocações recentes
a gente vê ele tendo de partidas muito apagadas, é um jogador que dentro de clubes mostra muito trabalho e na seleção às vezes não consegue, né, trazer essa mesma qualidade, então fica muito essa incógnita, né, até quando a gente consegue depender do Minamino em momentos cruciais, e aí, né, após o primeiro gol do Japão, tem o gol de cruzamento, que é um gol inacreditável, né, que o Jim-Bak fez ali e tal, belíssimo gol, incrível ter acontecido aquilo, o tipo de coisa que acontece realmente no futebol. O segundo gol da virada do Vietnã realmente foi um negócio bizonho, né, tudo bem, o Zayn Suzuki é um goleiro novo, tem um ano agora de Europa, é um cara que não teve muito espaço dentro do futebol japonês e teve que ir para fora para jogar, e é um jogador valorizado, jovem goleiro, tem tudo para ser o goleiro do Japão em 2026, ou pelo menos ser o segundo goleiro, né? Até daqui lá ele já vai ter evoluído bastante, mas assim, é o tipo de coisa que não dá para acontecer, tá? Ainda nem foi um chute, né? Foi uma cabeçada, né? De um cruzamento, né? Veio a cabeçada, ele dá aquela espalmada muito frouxa, aí chega o jogador do Vietnã colocando para dentro, e assim, é o tipo de lance que não acontece. Mas, Elias, eu vou te falar, o Zayn, ele talvez ele está se acostumando muito rápido ao fato da equipe dele, né, o Santroid, jogar com três zagueiros, e lá ele tá sempre, né, bem municiado na parte defensiva, né? Por mais que, já falei várias vezes, que esse time belga para mim é uma das equipes com o pior sistema de três zagueiros que eu já vi na minha vida, assim, os jogos são horríveis, e tem gente que fala, meu Deus, o Santroid é um time de meio tabela, cara, o Santroid é um time horrível, né, que joga no sistema de três zagueiros porque a qualidade do time é bizonha, né? Então a equipe se fecha para tentar evitar gols. E o Zayn lá joga com o sistema de três zagueiros, então ele está muito mais municiado contra esses rebotes bobos que às vezes ele pode falhar, mas na seleção isso não pode acontecer, né? Então acho que de todos os jogadores japoneses, tirando o Hosoya, que sumiu durante, né, o primeiro tempo inteiro, o Zayn foi o grande problema dessa seleção, e também, sinceramente, o Hiroki Ito um pouco apagado, eu ainda fico com eu ainda não me custa a brilhar os olhos vendo o Morita jogar, ainda até que ele teve uma chance de finalização no segundo tempo, mas uma finalização muito lenta, faltando explosão, faltando talvez ali um pensamento de segurar mais a bola, né? Tudo que o Wataru Endo faz, que é segurar a bola, até se não me engano, até no próprio segundo gol do Minamino, a bola chega para o Wataru Endo, ele segura a bola e ele dá o passe com toda a tranquilidade que tem, né? Então, esse tipo de situação de ter calma com a bola, às vezes eu imagino que o Morita não tem esse pensamento todo de segurar a bola, mas enfim, colocar Wataru Endo e Morita na mesma frase neste momento do futebol que eles estão jogando, a diferença é gigante. E aí, né, com o Japão fazendo isso, depois conseguindo o belíssimo gol do Keito Nakamura, as coisas começaram a encaminhar melhor, mas o primeiro tempo todo foi muito interessante. É isso que eu não entendi, né? Ele começou com o Wataru Endo e o Morita, e o ataque completamente diferente com o Hosoya, né? Nada a ver com nada. Eu pensei, putz, provavelmente ele vai começar esse jogo com o Junei Ito, com o Daisuke Maeda e o Asano lá na frente, alguma coisa assim, ou o Daisuke Maeda improvisado lá na frente, mas não com o Keito Nakamura e o Hosoya, né? E também pensei, putz, esse jogo aí é a chance, já que o Morita não tá tão bem, se não tá numa fase tão boa, é a chance de começar com o Wataru Endo e o Hatachi o jogo, por exemplo, né? E ele não fez isso, e a gente sentiu que realmente os jogadores que não estavam em boa fase, que não estão jogando bem ultimamente, com o Morita e o Hosoya, não renderam o esperado, né? E mais uma vez vem... eu sou chato pra caralho também, né? Mais uma vez vem aquela sombra, pô, e se que o Ogo tivesse no lugar do Hosoya ali, por exemplo, entendeu? Eu sempre vou pensar... Essa percepção sua, ainda mais porque você é muito, talvez de nós três, você é o maior fã do futebol do Kyogo, e você
e se esperava muita coisa do Kyogo na seleção, e aí ele não é convocado, aí os caras, por exemplo, o Rosso é convocado, que é um jovem, não tem uma partida à altura de ser talvez, nossa, né, agora tá explicado por que o Furuhashi não foi convocado, olha o Rosso que tá jogando, mas a grande verdade, o Rosso tá ali para minutagens, né, basicamente minutagens, né, e a grande realidade, pelo menos o que ficou claro pra gente, é que, além de ter toda essa conversa, assim, tudo isso é especulação, né? Em nenhum momento alguém chegou com uma carta aberta falando, foi esse é o motivo por causa que o Furuhashi não foi convocado. A gente até falou bastante sobre isso na live, mas dá a entender que, o Moriyasu já não espera muita coisa do Kyogo Furuhashi mesmo na seleção, isso já ficou bem claro, né? E aí ele tinha uma opção entre, talvez, sei lá, levar o Daisen, o Furuhashi não poder levar o Hatachi, ou levar o Hatachi e levar o Furuhashi, ou às vezes, sei lá, que o Celtic acabou falando, então se quiser levar o Furuhashi, mas pelo menos o Hatachi e o Daisen você não leva, e aí, sabe, talvez dessas possibilidades todas que a gente tá chutando aqui, ele acabou querendo levar os dois, né, mas a grande verdade é que Daisen na seleção, ou o Kyogo na seleção, os dois, neste momento, ainda são reservas, né, então é muito estranho, realmente, é muito complicado e até inconclusivo, mesmo coisa que eu vou falar aqui, né? Na Copa do Mundo, né? É isso que é mais complicado, né? Então, assim, por mais que, vamos supor, o Japão veio com a ideia de poupar titulares, né? Mas a gente sabe que o Daisen dificilmente vai se titular nessa seleção, por que então não começou com o Daisen, por exemplo, né? E aí, o jogo tá meio complicado, então peraí, vamos colocar então aqui o Eda, né? Ou peraí, começa com o Eda e no segundo tempo, como as coisas vão desenrolar, aí você coloca o Hosoya para ter umas minutagens, né? Enfim, coloca uma Eda ali para segurar o jogo, né? Ou fazer o pivô que ele sabe fazer muito bem e abrir esses leques, né? Mas assim, em nenhum momento pareceu que esses jogadores teriam, principalmente o Daisen Maeda teria assim, uma grande possibilidade de jogar a partida, enfim, né? Tudo pareceu que em nenhum momento ele realmente jogaria mesmo, né? O Moriyasu, ele tem essa mania de colocar o jogador na fogueira, né? Parece que ele quer queimar os jogadores. O Hosoya tem pouca rodagem na seleção japonesa, certo? Aí do nada ele vai lá e coloca o cara titular na estreia na Copa da Ásia, sabe? Uns negócios que não entra na minha cabeça, sabe? Como por exemplo, né, até os jogadores que entraram, não sei se você chegou, eu tava prestando atenção aqui nos nomes, não prestei atenção se você chegou a comentar sobre isso, mas substituições foram o Eda no lugar do Hosoya, né, se não me engano foi até a última substituição do jogo, não foi a primeira ou a última, acho que foi a primeira substituição do jogo, aí entrou o Do no lugar do Keito Nakamura, né, aí entrou o Maikuma no lugar do Sugawara, né, então tipo uma substituição um pouco mais normal, né, sai o Sugawara e entra, né, o Maikuma, né, aí saiu o Morita, entrou o Sano, né, o jogador do Kashima, e depois entra o Kuboy no lugar do Minamino, e assim as coisas foram caminhando, mas assim, é estranho realmente essa questão do centroavante, né, então começa com o Hosoya, e depois entra direto que basicamente é o jogador titular do que é o Eda, e aí você tem dois jogadores que não tem oportunidade, né, que no caso é o Daisen e o Takuma Asami, que basicamente poderiam ter começado essa partida, né, então realmente é complexo, eu admito que é muito complexo. Estudar a cabeça do Hajime Moriyasu é um trabalho muito complexo, cara. E nessa ordem que eu falei, só pra coisar assim, foi realmente de Ueda a Kubo, essa foi a ordem de substituições. Mas, assim, pra mim o Hosoya não foi o pior jogador da seleção japonesa em campo, apesar de muito sumido. Eu ainda acho que... o Morita pra mim acho que foi o nome que mais assim, ok, não gostei também muito da partida do Ito, e fico com uma incógnita gigante em relação ao Zion Suzuki, porque ele vem, ele é o goleiro titular, né, não dá pra imaginar que o, sei lá, Maekawa ou Nozawa vão ser titulares, né, e outra, né, se fosse esses goleiros jogar, que fosse agora, né, a não ser que o Japão ganhe do Iraque na segunda fase, vai jogar contra a Indonésia já classificado, e aí entra aquele clássico time modificado, né, que a gente já cansou de ver em vários momentos, até que o Japão não poderia fazer, o Japão fez, né, e vir com a equipe toda modificada, e
e dar uma minutagem aí pros goleiros. Mas, enfim, esse vacilo do Zion, Suzuki, assim, realmente me deixou com aquela pulga atrás da orelha. É isso que eu queria conversar com você, Tiagão. Poxa, ele convoca 3 goleiros, em tese, os menos experientes, né? Um menos experiente que o outro nessa seleção. Aí logo, entre aspas, o mais experiente, mais confiança, já comete 2 falhas em uma estreia de Copa da Ásia. Como que fica a cabeça do cara, né? E assim, ele não tem costas quentes, não tem ninguém ali, um cara, um reservão que, ó, tipo, como era o Kawashima antigamente, pô, falhava, mas tem a opção do Kawashima, ó, não, deixa que eu assumo aqui, eu jogo o campeonato, como aconteceu na Copa América, né, Tiagão? O Osaka falhou feio lá contra o Chile, acabou ficando, desestabilizou, né? Ali a continuação dele no time, mas deu o Kawashima falou, não, deixa comigo que eu assumo a bronca aí, vamos jogar o resto do campeonato e tá tudo bem. Mas agora não tem. Agora o principal goleiro aí é o próprio Suzuki, né? E os outros 2 são os menos experientes, né? E agora, Morias? Não, agora complicou. Agora complicou nesse aspecto, é claro, né? Eu acho que, assim, falando um pouco mais como um torcedor, pelo retrospecto do Japão, é claro que o nosso salto alto, ele vem muito alto, né? Então, por mais que o Japão tenha... Vamos sugerir, tá? Que a gente realmente não sabe essa informação. E uma coisa que eu até falo pra você, Elias, eu acho uma falta de responsabilidade que eu vejo às vezes alguns portais por aí, a galera dando algumas cravadas de informação que não tem como saber. Não tem como saber por que, por exemplo, esses foram os goleiros que o Japão levou. Não tem como falar assim, o Daniel Schmidt foi impossibilitado, que não deu para levar. Não tem. Essa informação não existe. Assim como a gente não sabe por que o Furuhashi não foi convocado. Não tem uma explicação plausível. A gente pode jogar várias opiniões. Então, assim, cuidado vocês, ouvintes do Maru, quando vocês veem aí pelos Facebooks, pelos grupos de WhatsApp, pelos Twitters da vida, a galera cravando informação tirada do nariz, entendeu? Não tem nada a falar, não tem uma carta aberta sobre isso. Mas sobre a questão dos goleiros, eu acho que o que eu sinto, tá? E aí entra naquele negócio que eu odeio, que é o achismo, né? O que eu acho é que o Japão falou assim, poxa, se a gente levar um goleiro já com experiência internacional, um goleiro campeão da J-League, né, que é o Maekawa, e um terceiro goleiro ali para ganhar um pouco de rodagem dentro do elenco, e a gente tem uma zaga basicamente titular, né, com Takura, Shogo Taniguchi, né, com o Tomiyasu, que foi poupado por causa de, né, tá voltando de lesão, então, mas a gente tem uma defesa muito boa, tem o Wataru Endo, tem o Morita, então assim, dá pra gente se organizar, e o Japão resolver na frente e atrás não ser um problema, então eu acho que essa foi a ideia. O Zion, ele é um goleiro muito jovem e ele joga numa equipe onde ele tem rodagem, mas assim, uma rodagem numa equipe de expressão baixíssima, né? Então, em caso o Zion não conseguir corresponder, o único que vai poder entrar nesse gol é o Maekawa, né? Então, e a gente sabe que o Maekawa, beleza, ganhou a J-League e tudo mais, mas assim, tá longe de brilhar os olhos de qualquer torcedor, né? Então, são goleiros, né? São goleiros interessantes, são goleiros que têm lá a sua certa qualidade, que sabem o que estão fazendo, mas assim, é longe de falar, poxa, é o Eiji Kawashima, né, que tá resolvendo tudo, né, é o Kawaguchi, nossa, é o Narazaki, não são longe disso, né. É complicado, Tiagão, a gente tá num mato sem cachorro, pelo nosso drama, estamos num mato sem cachorro, cara, por enquanto. E outra é porque também, Elias, que a primeira fase, ela tem, querendo ou não, odeio falar essa frase, mas ela tem muita cara de ser fácil pro Japão, né? Então, assim, qualquer tipo de dor de cabeça que a gente passe, a não ser que for no jogo contra o Iraque, dá a entender que não era para estar acontecendo, né? Então, esses 2 gols que aconteceram aí em um espaço de tempo muito curto, né, nesse primeiro tempo do Japão e Vietnã, já era alguma coisa fora da curva, né? Imaginava que o Japão ia ganhar de 4-0, 4-1, tomou um golzinho no final do jogo, enfim, e tal, mas assim, não era esperado. Tanto que
né? O próprio Philippe Troussier, né, o treinador do Vietnã, durante o segundo gol ele nem comemorou. Né? Ele ficou lá de braços cruzados, claro, tinha muito jogo pela frente, a seleção dele estava muito ofensiva, né? Tava pressionando o Japão mesmo, e então fica aquele misto, né? A gente não sabe se foi por respeito por tudo que ele já fez pelo futebol japonês e pelas oportunidades que ele teve lá, ou se realmente ele estava pensando à frente, né? Ó, tudo bem, tá 2-1, mas é o Japão, vamos segurar aí, aqui a gente é franco atirador contra esses caras, né? Então é um trabalho muito interessante aí do Troussier, e o último pitaco sobre isso, até porque eu acho que o segundo tempo, que dá pra gente falar que finalmente saiu o gol do Edinha, e você vai ter propriedade para falar sobre isso, a coisa que mais me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, tirando a situação do Zion Suzuki, no jogo de hoje, foi que em certo momento da partida, o Vietnã teve 80% de precisão nos passes, e o Japão estava com 82% naquele momento. E todo mundo sabe, né, ou pelo menos agora vou elucidar um pouco mais sobre isso, quando uma equipe tem muita precisão de passe de bola, e olha que 80% nem é uma precisão tão boa, tá, gente? É uma precisão média para ok, não é excelente. Mas 80% de posse de bola, 80% na precisão dos passes, é porque o Japão em algum momento deixou de pressionar. Né, deu espaço, deixou de pressionar e deixou os caras tocar a bola. Né? Normalmente, num jogo normal entre Japão e Vietnã, o Vietnã teria 50%, 60% no máximo de pressão de posse de bola, porque o Japão estaria mordendo o tempo todo, né, fechando, como que a gente viu o Japão jogar inúmeras vezes no ano 2023. Mas como o Japão deu uma recuada e assustou, em algumas aspas, né? O Vietnã foi tocando a bola, foi jogando do jeito que ele queria, e aí chega naquele segundo gol, e aí pressiona, e tem chute que o Zion tem que se virar, e aí os caras tentam dar um caneta, né? O próprio jogador aí, o Bak aí que fez o gol, deu drible, né? Deu canetinho em jogador. Né? Então assim, foi um show do Vietnã maravilhoso, lindo de ver isso, né? E péssimo pro Japão, que é o grande, né? Se não é um dos grandes, né? Nomes dessa Copa da Ásia. É isso que eu ia falar pra você, Diego. Foi uma estreia preguiçosa, no meu ver, que eu tava comentando justamente por isso. O Japão não pressionava, deixava a equipe do Vietnã tocar a bola, tava naquela preguicinha assim, uma hora eu consigo tirar a bola dos caras, sabe? Deixa eles ir pra cima que a gente tira a bola. E nesse de deixa tirar a bola que eles tomaram o segundo gol, né? Então, exato. É bem complicado, né? Então o Muriel tem que passar esse jogo umas 3, 4 vezes lá pra equipe, assistir, reassistir, pra ver aí todos esses erros, né? Anotar todos os erros pra corrigir, porque se aprontou contra um Vietnã, imagina quando pegar um Irã da vida, um Catar, porque assim, o Irã estreou atropelando, o Catar estreou atropelando, né? A Austrália não estreou atropelando, mas teve bastante superioridade no jogo, né? Os rivais que já estrearam aí, que são candidatos ao título, já estrearam atropelando, né? Só o Japão que teve aí essa estreia morna, essa estreia moderada aí com sustos, né? Então... Esperte, cara. Exato, porque vale lembrar que a gente tá gravando esse podcast, né, no dia do jogo, né, no domingo mesmo, né, após os jogos do dia, né, até recentemente agora acabou de terminar o jogo entre Irã e Palestina, né, acabou ganhando de 4-1 a seleção do Irã, ainda vai jogar amanhã, então não sabemos o resultado, por exemplo, de Coreia do Sul, que vai jogar contra o Bahrein, né, não sabemos o resultado ainda de Indonésia e Iraque, né, que é o jogo que vai acontecer também na segunda-feira, mas assim, a gente imagina que são duas partidas que duas equipes vão ganhar. Vai estrear ainda a Arábia Saudita, né, que para mim é o nome a ser batido junto com o Japão nesse campeonato. Então assim, tem muita coisa para acontecer nessa primeira fase. O Japão volta a campo na sexta-feira, né, também às 8h30 da manhã, a gente já falou isso na live, né, todos os jogos do Japão nessa primeira fase vão ser às 8h30 da manhã, e realmente o Japão tem que rever esse jogo, ver onde errou. Só que assim, né, Elias, eu espero que contra o Iraque não tenha muitas modificações, né? Porque esse 11 iniciais eram bons nomes. Talvez o Rossuya não volte como titular, mas os demais são são 11 nomes para passar tranquilamente pela primeira fase. Então, eu espero que tenha mudanças
de mentalidade, de segurança, né? Talvez ali o nervosismo de estreia, enfim, muita coisa pode ter acontecido na cabeça dos jogadores e as coisas resolverem do meio para trás, porque do meio para frente a gente teve um jogo excelente do Minamino, né? Em todos os sites que eu vi aqui, o Minamino com as maiores notas, né? Eu vi até um site que deu 9.1, né, no Flash Score, Minamino, enfim. O jogador com os jogadores, eles. O Keito Nakamura fez um belíssimo gol, foi importante quando precisou, apesar de não ter aparecido tanto, mas apareceu, né? O Ito não foi o melhor jogo do Ito, mas passes muito bem, né? Deu aquelas arrancadas, né? Então, assim, a parte em cima toda do Japão, tirando o Rossoi, que teve apenas um chute para gol, e quando teve, era um gol, chute meio cara a cara ainda, acabou chutando em cima do goleiro Felipe, e aí depois acabou sendo substituído logo no comecinho do primeiro minuto ali da segunda etapa, né? Mas meio para frente muito bem, do meio para trás ali, né, o Japão tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque os nomes são excelentes, né, são excelentes na maioria das posições, mas tem que ficar um pouquinho atento, porque não dá para vacilar ainda mais contra seleções maiores que a gente vai estar enfrentando. E Elias, para a gente finalizar, o Ueda finalmente fez o seu gol, né, aí a estreia, né, era um gol importante que a gente gostaria de ver na Copa da Ásia, então saiu logo no primeiro jogo. Ele nem comemorou muito, porque o jogo já estava em 85, 86, o jogo já estava basicamente resolvido. Imagino que você vai pensar como eu, né? Chegou um momento ali que o Vietnã estava mais preocupado em não tomar mais um gol e não se complicar demais, né? Exatamente. Uhum. Até porque eu acho que o Vietnã ele visa também, na pior das hipóteses, ficar com aquelas vagas dos terceiros colocados, né? Que é dos melhores terceiros, e foi assim, inclusive, que o Vietnã passou de fase, né, na Copa da Ásia 2019, ele ficou com a quarta e última vaga entre os melhores terceiros, né, os 4 melhores terceiros passam de fase, e foi assim que o Vietnã passou de fase ali naquela competição, lembrando que naquele ano o grupo D, que era o grupo do Vietnã, era Iraque, Irã, Vietnã e Iêmen, né? E aí o Vietnã acabou ficando passando em terceiro lugar ali e tal, tendo boas partidas ali, principalmente contra a seleção do Iraque, quase acabou levando perigo e vencendo essa partida. E agora a equipe se segura no finalzinho do jogo, né? Toma o quarto gol ali com o chute que teve desvio do Edinha. O gol sai, o Edinha não comemorou muito, mas eu acho que é um gol importante para mostrar que, professor, o titular seu começou no banco, eu acho que o jogo que vem eu quero jogar. Eu acho que essa foi a ideia que passou aí o Edinha. Exato. Com esse gol no finalzinho do jogo. Gol para já dar confiança pro jogador, para mostrar que ele tá ali, tô fazendo meus golzinhos, agora eu já fiz gol em Copa da Ásia também, tô pronto para ser o centroavante da seleção japonesa, né? Moriaço não inventa, bota eu lá na área que eu resolvo, sabe? Então foi Exato. Muito, muito importante esse gol do Edinho aí, pro amadurecimento dele na seleção, né? Que tá cada vez mais forte, assim, cada vez mais incontestável, né? Exatamente. Para você, Elias, no próximo jogo, Hatate para você deveria jogar o próximo jogo, ou você acha que do jeito que tá bom? O que você mudaria no time contra a seleção do Iraque? Basicamente é o nosso adversário direto para essa primeira vaga. Contra a seleção do Iraque eu faria pequenas modificações apenas, né? Eu começaria com o Edinha titular na partida. Sacaria o Morita, daria uma chance aí pro Hatate, né? Ele começar jogando. Não sei se o Nakayama já teria condições de começar a partida, mas se ele tiver condições plenas aí de começar a partida, eu sacaria o Hiroki Ito para botar no lugar dele, né, Thiagão? E no meio campo, já que o Minamino tá indo bem, deixa o Minamino lá, coloca o Cubinho no segundo tempo mesmo, ou faz uma alteração maluca, né? Joga Minamino deslocado um pouco ali pra ala, né? E joga o Cubinho no miolo ali, cara. Eu pensaria isso, porque o Iraque tem que entrar com uma força maior, porque é o concorrente direto pra vaga, né? Então não pode vacilar, tem que entrar com o melhor time disponível, né? Se possível, até também sacar o Keito Nakamura e já começar com uma Edinha também, que uma Edinha tem condições de jogo. Não jogou hoje, não sei porquê. E no segundo tempo,
coloca ali o Asano também pra dar aquela fogueira, né, Tiagão? Pra esquentar o jogo ali, ver se consegue aumentar essa artilharia. Na minha visão foi aquilo que eu te falei. Eu acho que essa ideia sua também ela é muito plausível. Eu acho que eu tentaria manter essa mesma equipe ainda para ver contra um adversário muito mais forte que a seleção do Iraque. Apesar que o Iraque, ele é aquela seleção também que tem altos e baixos muito rápidos, né? Eu tô falando aqui que o Iraque é uma seleção muito mais forte, mas teve situações que você esperava muito do Iraque e o Iraque não apareceu, né? Enfim, né? Acabou o Iraque é uma seleção que você, como já seguiu bem mais essas seleções do que eu, sabe que às vezes essas seleções elas perdem às vezes para elas mesmas, né? Então é muito complicado, né? E ainda tem muitos fatores extracampo que fomentam ainda mais esse tipo de coisa. Mas eu acho que tirando o Rossoia, que eu acho que é realmente que não volta para se titular na próxima equipe, e se começar como titular realmente vai ser uma surpresa ainda maior do que já foi esse primeiro jogo, eu acho que o Japão deveria tentar manter a mesma equipe para colocar essa galera frente a frente contra um adversário que pode vencer. Então eu acho que aí é uma prova um pouco de fogo. Ou, se o Japão tiver condições, né, de vir com uma equipe um pouco mais forte, já avisando, né, mostrar o que pode acontecer numa fase eliminatória, que aí tem que jogar todo o jogo com a força máxima, acho que também pode ser interessante. Eu só espero acho que isso não vai acontecer, até pela questão das situações, mas que o Japão não venha querer trocar goleiro, entendeu? Querer vir com uma equipe ainda mais modificada, porque eu acho que agora não tem mais tempo para isso, né? Então eu acho que o Moriyasu não vai ter essas sacadas muito pardal, porque agora até porque se perde contra o Iraque, joga uma pressão extremamente desnecessária, né, com o jogo contra a Indonésia, então acho que não vai acontecer, mas gostaria de ver o Daisen jogando, gostaria de ver uma minutagem ali, talvez do Asano pela questão de velocidade, né, gostaria de ver o Hatate aí, talvez tendo uma oportunidade pelo menos no segundo tempo, então assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer, quero ver o Kubo começando como titular, que é um jogador que dá uma qualidade no passe e na finalização muito grande, né? Então, até mais do que o Minamino, em vários na seleção. Enfim, eu acho que tem muita coisa para estar melhorando e afiando mais a seleção, né? Que passou já por essa questão do nervosismo e agora é jogar melhor e conseguir os 6 pontos para já se classificar logo e não ter nenhum tipo de dor de cabeça aí no último jogo da terceira fase. Uma coisa que eu converso muito com os meus amigos, assim, é que eles falam pra mim, poxa, mas Copa da Ásia, o Japão é sempre favorito, é sempre mais forte e tal. É o que eu falo pra eles. É aí que mora o perigo, né? Eu falo pra eles que é muito mais difícil você jogar uma Copa da Ásia do que uma Copa do Mundo. Tá, mas como assim, Elias? Por quê? A Copa do Mundo o Japão não tem compromisso. O Japão não tem compromisso, assim, obrigação de passar de fase, ir bem, fazer história, isso aqui. O Japão joga mais relaxado, joga mais na dele, ó. Se a gente passar de fase, perfeito. Se a gente for avançando, melhor ainda. Vai cavando o buraquinho dele, né? Vai lá cativando. Agora a Copa da Ásia não, cara. A Copa da Ásia é aquela pressão de que o Japão precisa vencer, o Japão precisa ser campeão, o Japão precisa mostrar sempre que é o melhor do continente, né? E às vezes essa pressão acaba dando ruim, né? Como aconteceu até na última Copa da Ásia 2019, né? Que o Japão veio no resultado maravilhoso contra o Irã, moeu, fez 3-0 na semifinal, chegou na final, tomou uma sacolada do Catar, né? Então, às vezes, por você ser favorito demais, por você ser o melhor, ser o principal país ali do continente, é aquela faca de 2 gumes, né? Pode custar muito caro e dar tudo errado. Historicamente, a gente sabe que o Japão, quando vem a frase junto, é o principal concorrente a título, é a melhor seleção, né? Até me foge um pouco a palavra, mas quando o Japão vem com esse favoritismo todo, né? Sempre, né, acaba colocando uma pressão que, historicamente, o Japão em alguns momentos não soube lidar, né? Então a gente espera que seja diferente dessa vez. É apenas o primeiro jogo, talvez a gente foi bem mais pessimista do que muita gente gostaria de ouvir, mas pelo menos a gente tentou ser o mais sincero possível, né? Sincero possível com todos vocês. E a gente espera que os próximos jogos esse pessimismo vai se tornando, né, cada vez mais otimismo e o Japão vá crescendo nessa Copa da Ásia, porque tem tudo para isso.
depende simplesmente de si mesmo e com um pouquinho de ajuda aí das táticas que o Moriaço quer apresentar pra gente. Maravilha, Thiago. Antes de encerrar o programa, eu queria parabenizar aí os nossos colegas da ESPN que narraram e comentaram o jogo muito bem, sem aqueles famosos clichês, né, de que a característica do Japão é velocidade, pega os jogadores principais e fala alguma coisa, né? Não, o pessoal comentou muito bem, falou muito bem, falou das características verdadeiras do Japão, da evolução aí do futebol japonês, né? Então eles fizeram bem a lição de casa. Não foi aquela coisa básica, medonha de sempre, que todo mundo fala de qualquer jeito, não se prepara para o jogo. E parabéns. Aliás, todos os comentários ali da ESPN dos jogos que tem passado lá, muito bem estudados, cara. Não, verdade. Infelizmente não são todos os jogos, né, que tem narração em português, mas tá passando a Copa da Ásia na íntegra, né, nos canais ESPN e no Star Plus. E no jogo de hoje foi os comentários do Thiago Simões, né, que eu até sigo ele no Twitter, e o narrador foi o Hugo Botelho, né, então estão de parabéns. Realmente foi uma transmissão de muita qualidade, muita coisa correta, muita informação assertiva. Talvez a galera ainda vai reclamar uma coisa ou outra, questão de entonação de nomes, mas isso aí é o menor dos problemas, a gente fala isso faz tempo. O mais importante é as informações, e isso foi passado com maestria aí pela galera da ESPN do Star Plus. E aproveito também, Elias, gostaria de agradecer aqui a belíssima arte, né, que está ilustrando a nossa Copa da Ásia, e a gente também já tem a nova capa lá do Renomaru no Facebook, que foi aí a capa feita mais uma vez pelo nosso mago, né, das criações, o Glauber Tanaka, que nos presenteou mais uma vez, nosso ídolo máximo, Glaubinho, muito obrigado por essa arte bacaníssima do Kaoru Mitoma, que eu tenho certeza que eu vou ter problema se eu trocar futuramente. Então, tá aí a nossa capa para a nossa Copa da Ásia, nossos agradecimentos. A gente vai tentar voltar aí com algumas livezinhas durante a Copa da Ásia, talvez até para falar um pouquinho mais sobre todas as rodadas dos demais times, né, durante as competições. E claro, né, após o jogo de Japão e Iraque, nós voltamos também com o episódio número 2 aqui do nosso podcast especial sobre a Copa da Ásia. Elias, muito obrigado, excelente semana, tamo junto e até o próximo jogo do Japão. Eu que agradeço, Thiagão. Glaubinho, sem você o Renomaru não funciona. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando vocês do segundo jogo do Japão no dia 19 de janeiro, sexta-feira, novamente, 8h30 da matina. Fechou, galerinha? É isso aí, um forte abraço e Renomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até mais. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.